noite eu queria compartilhar entendendo a dimensão do Espírito. Na quinta-feira nós falamos sobre viver. Ontem na célula o Bruno trouxe a linguagem e hoje nós queremos falar sobre o entendimento. Quando nós falamos sobre entendimento, ficou algo muito voltado como se fosse para a academia, como se fosse para a universidade, para a faculdade, para um curso. E quando nós falamos de entendimento, não é exatamente isso que queremos dizer. Quando nós falamos de entendimento, nós estamos falando de uma real compreensão. Por exemplo, pode se sentar, quando Jesus ele fala para nós o seguinte: ele diz que os fariseus ali, eles são sepulcros caiados. Como que uma pessoa que serve a Deus, irmão, como uma pessoa que serve a um Deus que tem vida, como os fariseus faziam, ele pode ser alguém semelhante à morte. Como que alguém, irmão, que prega um Deus que gera vida, que transforma, que liberta, que cura, ele pode ser uma pessoa assemelhado a túmulos. É porque o que Jesus está dizendo, ele está dizendo: vocês têm que entender. Vocês têm que entender as coisas de Deus. E diante disso, o Senhor durante o dia foi confirmando essa palavra. O Senhor durante o dia foi trazendo cada vez mais essa palavra ao meu coração. Eu preparei ela ontem, terminei ela ontem, melhor dizendo. E aí durante o dia hoje foi cada vez mais essa palavra entrando no meu coração. Porque o que nos falta muitas vezes é o entendimento da dimensão de Deus. É o entendimento das coisas que Deus quer fazer, que Deus quer realizar. E baseado nisso eu quero compartilhar a palavra que está em 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 12. Ele vai dizer assim: não foi o espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus. Olha o que ele diz: para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. 1 Coríntios capítulo 2, para entender tudo o que Deus tem nos dado. Então, diante dessa palavra, irmão, diante desse entendimento, eu quero compartilhar com você esse entendimento que o Espírito Santo traz para nós. Nos abençoe, Bruno. Você tem que entender por quê? Porque sem o entendimento, você não irá conseguir caminhar em Deus. Deus, quando Ele se apresenta para nós, Deus, quando Ele tem algo para nós, Ele tem um caminho novo para nós, Ele tem uma vida nova para nós. Só que muitas vezes a gente começa a caminhar com Deus e a gente começa a entender, irmão, que Deus, Ele não tem o mesmo pensamento nosso. E a gente começa a ficar meio confuso com o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. A gente fica muito confuso. Por exemplo, eu durante minha vida inteira, mas durante até os 14, 13 anos, irmão, eu fui católico. Eu fui uma pessoa realmente, irmão, católica. Eu ia na igreja, eu fazia os processos da igreja, eu fiz primeira comunhão, eu fui católico. Mas uma das coisas que eu não entendia na igreja era por que ir na missa. Porque eu não entendia o processo da missa. Então, o que estava acontecendo comigo era exatamente eu ir em um ambiente que eu não estava entendendo a forma como era. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para você e dizem assim: você se converteu, você tem que ser batizado. Ué, mas eu sou católico, eu fui batizado quando criança. Eu fui batizado quando eu era um bebezinho. O padre pegou a água e jogou sobre a minha cabeça.
Mas aí chega o evangélico, chega a pessoa ali, o pastor, ele começa a dizer assim: esse batismo que você teve não foi válido. Só que o entendimento que eu tinha era que aquele batismo até aquele momento estava sendo válido. E aí, irmão, a gente começa a ver que aquilo que foi transmitido para nós, muitas vezes foi apenas um eco de alguém que ouviu de alguém, de alguém que ouviu de alguém, de alguém que ouviu de alguém. E isso é um eco, isso é uma voz cultural que vai sendo tida como verdade. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, não sei se você já viu, mas eu era católico, eu sei disso. Ele diz assim: Santo Antônio é o santo do casamento. E o que o cara tem a ver com o casamento? Você vai ver na história do cara, não tem nada a ver com casamento. A pessoa diz assim: eu sou devoto de Santo Agostinho. Aí você pergunta, fala para a pessoa assim: então você leu o livro de Agostinho sobre a criação do mal? Não sabia nem que Agostinho era estudado. Por quê, irmão? Porque a pessoa, ela entende que aquele determinado santo, que aquela determinada pessoa, ela é muitas vezes tida como uma pessoa que fez algo extraordinário. Então, se Santo Antônio, as pessoas estão dizendo que ele é o santo casamenteiro, então eu acredito nisso. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo. Então, o meu entendimento sobre Deus é muito sobre aquilo que eu escuto das pessoas. É muito sobre aquilo que eu aprendi lá da minha mãe, muito o que eu aprendi do meu pai, e esse é o meu entendimento. Ele não é um entendimento muitas vezes nem vindo do Espírito Santo. Ele não é um entendimento nem muitas vezes vindo da Bíblia. Ele é um entendimento transmitido pelas pessoas. Quando você, irmão, se deparar com situações na tua vida, com momentos na tua vida, sabe o que você vai fazer nesses momentos? Você vai praticar aquilo que você aprendeu dessas coisas. Porque, por exemplo, assim, você está passando uma dificuldade financeira. Qual é a atitude que você tem de passar uma dificuldade financeira? Aí você vai usar tudo aquilo, irmão, que você aprendeu na tua cultura. Tudo aquilo que você aprendeu com a tua mãe, aprendeu com o teu pai, você vai tentar executar com a forma que você entende para superar a dificuldade. Quando você fica doente, quando você tem uma crise no teu casamento, você vai tentar resolver baseado naquilo que você entende. E aqui, irmão, eu quero começar a caminhar com você, dizendo que muitas vezes aquilo que nós entendemos já não pode mais fazer parte da nossa vida, já não pode mais fazer parte da nossa existência. Por quê? Porque raízes mundanas, raízes de pessoas que estão no mundo, não podem fazer parte da vida do cristão. A pessoa está com crise no casamento, vai se aconselhar com um amigo, vai se aconselhar com a amiga, e aí a amiga diz: larga mesmo. Porque esse é o entendimento que a sua amiga, que o seu amigo não é cristão vai te dar. Mas baseado na palavra de Deus, nós temos que entender que casamentos podem ser restaurados, vidas podem ser restauradas, pessoas podem ser transformadas. Só que a grande questão é: como que eu alcanço essas coisas? Essa é a dificuldade que nós temos. É a dificuldade que nós temos de como entender o processo que Deus quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque esse caminho, parece que depois que eu me tornei crente, parece que depois que eu comecei a servir a Jesus, a minha vida, ao invés de melhorar, ela piorou. As coisas ficaram mais difíceis, as coisas ficaram mais conturbadas. E não era para ser o contrário. Quando eu sirvo a Deus, não era para melhorar.
Não era para mim ser uma pessoa abençoada, não era para mim ser uma pessoa feliz, mas eu, a partir do momento que comecei a exercer o meu ministério, irmão, parece que o negócio piorou, parece que o negócio ficou mais difícil, e a gente não consegue entender o porquê ficou. A gente não consegue compreender, irmão, por que as coisas são tão travadas na vida de quem quer servir a Deus. A gente não entende isso, mas nesta noite, irmão, eu quero trazer luz ao teu coração, baseado na palavra de Deus, baseado em testemunhos, baseado na minha vida pessoal, baseado, irmão, na estrutura daquilo que Deus já fez sobre a vida de muitos que já o serviram. Eu quero que você saia daqui, irmão, baseado nesta palavra, de que através do Espírito dado por Deus, nós podemos entender tudo o que Deus tem nos dado. Ele tem liberado sobre nós, irmão, a sua presença. Você sentiu a presença de Deus aqui no louvor? Pode fechar a porta, Bruno, um pouquinho. Você sentiu a presença de Deus na palavra de início. Você sentiu a presença de Deus quinta-feira. Mas você muitas vezes não entende o porquê você sente a presença de Deus. Você acha que muitas vezes a presença de Deus ela vem só para nos trazer conforto. Ela vem muitas vezes só para nos trazer algo, irmão, assim, que vai nos trazer um alívio para as nossas dores. Mas esse não é o objetivo da presença de Deus. E nessa noite eu quero que você entenda uma coisa. Que Deus, quando você se converte, Ele fica muito feliz. A Bíblia diz que no céu há uma festa, mas que à medida que você vai caminhando na presença dEle, Deus, Ele começa a olhar você, e Ele quer moldar você, Ele quer transformar você. Deus, Ele não nos aceita como nós somos. Deus não aceita a tua linguagem. Deus não aceita a tua maneira de pensar. Deus não aceita a tua maneira de sentir, irmão. Por quê? Porque tudo isso que você é quando você se converte, ele tem raízes mundanas. Então, quando você se converte, você tinha uma concepção de casamento. E aí quando você começa a servir a Deus, você começa a dizer: meu Deus, eu entendia isso de casamento, eu compreendia isso de educação de filhos. Mas aí, quando Deus entra na nossa vida, você diz assim: realmente eu estava errado sobre isso. Por quê? Porque Deus, Ele não nos aceita como nós somos. Ele nos ama, Ele nos quer. Mas quando nós vamos até Ele, existe um processo que começa a acontecer na nossa vida, que é chamado processo de santificação. E esse processo, muitas vezes na nossa vida, irmão, ele se mistura com a justificação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez salvo, sempre salvo, amém? Amém ou não amém, irmão? Não amém, irmão. Porque a salvação você pode perdê-la. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a justificação é quando você olhou para Jesus e disse: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento, irmão, Jesus começou a fazer parte da sua vida, e naquele momento você foi salvo. Você foi justificado pelos teus pecados. Nesse exato momento que você foi salvo, que você foi remido pelo sangue de Jesus, existe um processo que se inicia. Entenda uma coisa: o processo da justificação, ele acaba quando você declarou a Ele como seu Senhor e você quer servir ao Senhor. Nesse momento que você quer servir a Deus, acabou o processo da justificação, e você já está salvo, e você já está escrito no livro da vida, e você já está remido dos teus pecados, e você já está batizado com o Espírito Santo.
No momento que você é justificado, se Jesus voltar, você sobe. Nesse momento se encerra a justificação e começa-se um processo chamado santificação. Muitas pessoas, eles misturam essas duas coisas. Eles começam a dizer assim: se você pecar, você perde a tua salvação. Eu quero declarar uma palavra para você. É mais difícil, irmão, você perder a tua salvação do que ganhá-la. Ganhar a salvação é pela graça. Perder é muito difícil, você perder ela. Por que, pastor? Por que é difícil? Irmão, quantas vezes você não viu Luiz Hermínio dizendo: eu estava vendendo droga na boca de fumo e estava cantando louvor? Como que pode, irmão? Como que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa, senão ainda tendo resquícios da marca da justificação? A grande questão é que quando eu não permaneço na santificação, eu começo a apagar a minha justificação. Significa o quê? Que se você não entender o processo seu de se santificar, se você não entender o processo seu de abandonar as imagens, por exemplo, se você não entender o processo seu de abandonar os seus prazeres mundanos, se você não entender esse processo, você irá perder a salvação. Mas não é que a hora que eu saí da igreja, no outro dia eu cometi um pecado que eu cometia, é que você já está no inferno. Não, não é dessa forma como funciona. A grande questão é que quando nós pecamos, o que vem no nosso coração? Por experiência própria, irmão, quando você peca, qual é o sentimento que vem no teu coração? Deus, me perdoa, porque eu pequei de novo. No exato momento onde nós pecamos, nós já clamamos a esse sangue de novo, dizendo: Deus, nos perdoa. Então o processo que está ocorrendo na nossa vida é um processo de mudança, irmão. Só que a mudança com Deus, ela não acontece de uma hora para outra. Você foi justificado pela fé e salvo, mas agora inicia-se o processo de mudar a maneira como você entende as coisas. Então isso significa, irmão, baseado nesse texto de 1 Coríntios, que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo mandado por Deus. E quando esse Espírito Santo habita dentro de você, é para que você possa entender as coisas que Deus tem te dado. Então você se converte no domingo, na segunda-feira você parece, irmão, ser outra pessoa de verdade mesmo. Parece que você tem uma outra natureza, parece que você tem uma outra maneira de pensar. Só que acontece o seguinte: você vai caminhando, e aquele nervosismo que você tinha, parece que você está olhando para ele, mas você não consegue vencer ele. Aquela imoralidade sexual que você tinha, você não quer fazer ela, mas você não tem domínio sobre ela. Aquela imoralidade de mentir, de tantos outros pecados, irmão, é como se você estivesse olhando e você dizendo assim: eu não quero mais fazer isso, mas eu não tenho força para mudar isso. Isso é o processo de santificação. Deus está mostrando para você: o pecado que você cometia é nojento, que o pecado que você tinha na sua vida é um pecado terrível, é abominável, é algo que diante dele chega nas suas narinas como cheiro de fedor. E aí nesse momento que você começa a olhar que aquelas práticas que você tinha está errada, você entra no texto bíblico. Porque Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não prostitua mais. Aquele que se fazia tais coisas, não faça mais. Só que você entende
Olha o que eu quero dizer, irmão. Você entende que aquela coisa é errada. E isso eu quero que você entenda, que quando você entende que aquilo é errado, isso na Bíblia é chamada de revelação. O que é a revelação, pastor? É quando aquilo está oculto, é quando eu não estou vendo aquilo, e de repente vem uma luz, um starter. Essa luz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo irá iluminar onde estava em trevas. E ao momento que ele ilumina o que está em trevas, você entende que aquilo está errado. Você entende, irmão, que ouvir música mundana é errado. Você entende que usar drogas é errado, que beber é errado. E aí você começa, irmão, a muitas vezes até a ser arrogante demais, como eu fui muitas vezes com amigos meus. Pessoas que veem que aquilo é pecado e que agora aqueles que tais coisas praticam são endemoniados. E você olha para essas pessoas e diz assim: você tem que expulsar o demônio do teu coração, você tem que expulsar o demônio da tua vida. Mas na realidade aquela pessoa, ela está cegada como você estava. Só que agora você tem luz. E aí o entendimento que você está tendo, entenda o que eu estou dizendo, eu estou caminhando com você até o ponto que eu quero chegar. Porque quando você se converte, há uma mudança muito radical na tua vida. As tuas roupas mudam, tua linguagem muda, a tua maneira de andar muda, os teus amigos mudam. Há uma nova vida, é uma maneira muito radical. Só que dentro de nós ficam coisas que muitas vezes nós olhamos para ela e dizemos assim: essas coisas eu não consigo mudar. E todas as vezes, irmão, que você está caminhando em Deus, você está lá na presença de Deus, quando chega aquele dia, você olha e diz assim: eu não consigo vencer isso aí. Eu não consigo vencer essa imoralidade sexual. Eu não consigo vencer essa mentira. Eu não consigo vencer essa área do meu casamento. Eu não consigo romper. Eu sei que o que eu faço é errado, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo transpassar isso aqui. Eu não consigo passar sobre a minha ira, porque a hora que a ira chega, eu pego ela, agarro e trago ela para mim. Quando a ansiedade chega, eu pego, agarro a ansiedade e trago ela para dentro de mim, e eu não consigo transpassar ela. Eu não consigo pisar na cabeça da serpente. Eu não consigo vencer esse pecado, porque isso, irmão, é resquício da nossa antiga natureza. Você venceu muitas vezes o pecado da música, você venceu muitas vezes pecados imorais, você venceu pecados, irmão, emocionais, você venceu. Mas quando chega naquele limite, você olha assim, dizendo como Paulo: o que eu queria fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. O Espírito lhe iluminou, ele trouxe a revelação. Ele fez você compreender. E aí ele está querendo te santificar. Ele está querendo transformar você. Ele está querendo mudar você. Ele quer que você seja uma nova criatura. Mas quando chega naquele ponto, você não rompe. Você entende isso? Eu vejo muitos cristãos nesse tempo. Nesse tempo existe uma conturbação dentro da igreja. Aonde, pastor? Na área financeira. Porque existe uma prostituição de uma mensagem, irmão, que foi trazida para os altares. Conversava ainda com o meu sogro na sexta-feira. Ele olhou para mim e disse assim: Marcos, eu fui em alguns cultos de uma igreja onde os pastores e os líderes da igreja tiravam 5 ofertas e 2 dízimos, e ainda cobravam 20% em cima do dízimo de quem não deu. Eu falei: sério, cara? Ele falou: sério, são 7 ofertas. Há uma prostituição em relação a essa mensagem de muitas igrejas neopentecostais, que surgem a teologia moderna com Benny Hinn, que
que surgem pastores dizendo assim que você não pode sofrer mais. E aí ele diz assim: se você der a oferta, você é salvo. Existe uma prostituição real no meio da igreja evangélica em relação a isso. Só que existe uma verdade do Espírito em relação a isso, que quando eu chego nela, eu vi isso acontecer, irmão. Quando cristãos chegam nela, aonde Deus fala assim: irmão, você tem que dizimar, você tem que ofertar, há uma resistência da pessoa, e ela diz o quê? Eu não vou fazer isso, porque isso é algo carnal. Isso é uma mensagem que você, pastor, está trazendo. Isso é uma mensagem que não está. E aí ela encontra inúmeros argumentos. Ela diz o quê? Dízimo não é do Novo Testamento. Ela diz assim: oferta é só para o necessitado. A igreja, na época de Pedro e de Paulo, ela usava as ofertas para suprir a necessidade dos mendigos. E aí, irmão, por muitas vezes nós chegamos em determinados lugares onde o Espírito está ministrando sobre nós, mas nós dizemos o seguinte: nós não queremos atravessar essa porta, porque o Deus que está no dinheiro, eu sirvo Ele. Deixa eu te mostrar uma coisa. No livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Paulo vai estar instruindo os Gálatas sobre algo muito importante. Ele diz no verso 17: porque a carne milita o que é o oposto ao Espírito, e o Espírito o que é o oposto à carne. Então eles estão em conflito um com o outro, para que não façam o que desejam. Mas se vocês forem guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, discórdia, dissensões, invejas, homicídios, embriaguez, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Entenda uma coisa: cada pecado desse que Paulo fala, prostituição, impureza, lascívia, ele está dizendo que existe uma entidade espiritual que está atrás de cada pecado desse. Ele diz o quê? Olha o que ele diz no texto, versículo 19: as obras da carne são essas. Quem está regendo estas obras, Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, que é o Deus desse século. Existem entidades espirituais que eles trabalham com ambientes espirituais do pecado. Não são eles que provocam o pecado. Quem provoca o pecado somos nós. Mas essas entidades espirituais, elas influenciam para que nós operemos essas obras. A prostituição, por exemplo, existe um espírito dentro da Bíblia chamada Lilith, que é aquela que rege dentro do deserto. Essa entidade, ela atua como um espírito de prostituição, de adultério. Ela está regendo essa área sexual dentro da igreja. O que Jesus diz sobre o Deus do dinheiro é o mesmo Deus que comanda o espírito de idolatria, de dureza de coração, e ele chama essa entidade que rege esta área de Mamon. Outro espírito, inimizade, ciúme, discórdia, dissensão. A Bíblia vai denominar esse ser chamado de Belial, Beelzebu. E por vários nomes, esses seres serão dominados. Por quê? Porque existem pecados que nós praticamos que alimentam essas entidades.
Eu falei para você aqui no meio da ministração que quando os serafins estão cantando dizendo santo, 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 eles estão sendo alimentados. Mas do que os demônios são alimentados são das nossas práticas pecaminosas. A palavra de Deus, ela vai ser muito clara nisso. Quando Paulo vai falar, por exemplo, das comidas que são sacrificadas aos ídolos, ele diz assim: quando você souber que aquela tal comida é sacrificada ao ídolo, não comam. Por que ele não manda nós comermos? Por que ele não nos permite comer, por exemplo, uma comida das festas juninas? Porque ela é sacrificada a um Deus chamado São João. Então, quando nós comemos aquela comida, essa entidade, todo aquele que come dessa comida, essa entidade vem e absorve toda a energia que aquele alimento que foi dedicado a ele faz. Quando nós entramos nessa área de finanças, a Bíblia vai dizer que a avareza é a pessoa que não dá nada para ninguém, irmão, é tudo para ela. Ele diz que a avareza é o pecado de idolatria. Todas as vezes que você não faz algo, você tem um alimento lá em casa e você não compartilha com as pessoas. Todas as vezes que você tem ofertas que Deus pede, você não dá. Deus pede dízimo e você não dá. Você está cometendo esse pecado de idolatria. Então, Mamon está sendo servido porque você não está fazendo aquilo para o Senhor. Só que aí existe uma questão, irmão. Você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, você está pregando de você mesmo. E é isso que eu quero que você entenda. Quando a palavra de Deus diz que o pecado de avareza é o pecado de idolatria, Ele está nos comparando a Mamon. E aí Jesus, ele diz uma palavra: ou você serve ao dinheiro, a Mamon, ou você serve a mim. E aí você pode dizer assim: pastor, mas vai faltar para mim. Eu dizimo há 20 anos, irmão. Já dizimei nos piores dias da minha vida e nunca faltou. Sempre foi com abundância. Ou Deus trazia, ou Deus abençoava, ou Deus abria a porta. Então, todo aquele que é regido pelo Espírito vai ver algo da carne dizendo: vai faltar. Só que como que você pode chegar para Deus e orar com confiança dizendo: Senhor, abençoa a minha vida, sendo que o mandamento dele é dizendo: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Compartilhe aquilo que você tem com abundância com o seu próximo. E aí você chega diante de Deus e diz: Deus, me abençoa. Você não tem autoridade para chegar diante de Deus e dizer isso. Você está entendendo a direção que o Espírito nos dá? Quando você está cometendo um outro tipo de pecado, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte: orai sem cessar. A oração é um fundamento da vida de quem está sendo santificado. Aí você nunca ora. Você nunca ora. Mas quando você está apertado, irmão, quando você está passando luta, quando você está passando alguma crise, aí você dobra o teu joelho diante de Deus e diz: Deus, por favor, livra isso de mim. Você não tem autoridade para chegar e pedir algo para Deus. Por quê? Porque você está apagando a santificação que o Espírito quer fazer na tua vida. Então você não tem autoridade para chegar diante de Deus e orar, porque você não tem uma vida de oração. E aí, quando você não tem uma vida de oração, aí você dobra teu joelho e a primeira coisa que você fala é: Deus me dá. Só que o que a palavra de Deus diz é uma coisa, irmão: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estão sendo acrescentadas. Então você não tem vida de oração, então você não está cumprindo a primeira parte do texto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então por que você está buscando em oração as demais coisas? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite, irmão? Que existe uma direção,
Um caminhar que, sem você entender como que funciona mundo espiritual, você não recebe, e por isso estamos travados, e por isso a nossa vida não rompe. Por quê? Porque para nós rompermos, nós temos que entender. Sem o entendimento, e eu não estou falando de teologia, eu estou falando de entendimento das coisas, a nossa vida, ela sempre vai estar com áreas bloqueadas. Como que eu venço Mamon? Como que eu venço Lilith? Como que eu venço essas entidades? Como que eu rompo na minha vida? Ouvindo aquilo que o Espírito de Deus nos manda. A Bíblia vai declarar não sobre finanças, ela vai dizer assim: ser fiel no, e sobre o. Se a Bíblia está dizendo isso, se a palavra de Deus está dizendo isso, qual é o entendimento de Deus? Você nunca vai começar por cima, é sempre por baixo. O princípio do reino é esse: que ele cresça e que eu diminua, irmão. Por que toda pessoa se converte na igreja, ela perde tudo? Porque não proveio de Deus o que ela tinha. Então Deus vai arrancar tudo de você. Para quê? Para que tudo aquilo que esteja na tua casa seja dele. Deus te dá uma casa nova, um carro novo. Deus te dá móveis novos. Por quê? Porque tudo aquilo que você tinha não era dele. E aí as pessoas ficam olhando e dizendo: parece que depois que eu comecei a servir a Deus, piorou. Sabe por quê? Porque Deus está purificando a casa. Deus quer criar um ambiente na tua casa, onde Ele possa descer com a sua presença. E Deus não habita em ambiente imundo, Deus não habita em ambiente impuro. Então o que eu tenho que entender de como que Deus está trabalhando na minha vida é dessa forma. Deus quer vencer os Baalins que existem em nós. Deus quer vencer os altares que estão em nós. Quais altares, pastor? Os altares de idolatria, irmão. Os altares que foram erigidos ao decorrer da minha vida. Talvez aqui você foi devota de algum santo. Deus quer romper esse altar. Talvez você já pagou alguma promessa, irmão. Deus quer romper. Aí você tenta chegar diante de Deus e fazer promessa. Não vai funcionar. Por quê? Porque você está trazendo da tua antiga vida, dizendo assim: Deus, eu vou prometer ao Senhor. E aí a palavra de Deus vai estar dizendo: não jure nem pelo céu, nem pela terra. Que o teu sim seja sim, e que o teu não seja não. Se eu disse para Deus: Deus, segunda-feira eu vou jejuar, Deus está confiando na tua palavra. Você não precisa jurar. Você não precisa falar: Deus, eu faço uma promessa. Não, que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Não existe campanha na Bíblia. Ou você é ou você não é. Quer alcançar vitória, não é sexta-feira. Quer alcançar vitória, rompa o pecado. Começa a ter atitude cristão na tua vida, e você vai ver, irmão, a tua vida crescer, e você vai ver a tua vida ser abundante. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Qual é a chave? Não existe chave, existe sacrifício. Qual é, pastor, a fórmula? É 1 mais 1 igual a 2? Não. Quer ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa é arrependimento. A Bíblia diz que o coração quebrantado Deus jamais rejeitará. Então, para você atrair a presença de Deus, irmão, você tem que ser quebrantado. Pessoa que diz assim: ah, pastor, mas eu não choro. Ah, pastor, mas eu não tenho essa vida. Então, o que Deus quer fazer nessa dureza do teu coração é quebrar ela. E para Ele quebrar ela, Jó, Ele tira os teus filhos, Ele tira a tua esposa, Ele tira os teus amigos, te joga sozinho no meio de uma doença. Por quê? Para quebrar a dureza. Pastor, mas Deus faria tudo isso só para me moer? Exatamente, é isso que Ele diz para Jeremias.
O meu povo é o vaso e eu sou o oleiro. Eu quebro o vaso nas minhas mãos e faço ele de novo. O processo da santificação é isso. É quando Deus ele nos moe, irmão, para que ele recrie de novo um novo vaso. Para que, pastor, um novo vaso? Não pode ser o mesmo. Não pode, irmão. Por que, pastor? Porque vaso do mundo não sustenta a presença. Então, pastor, Deus quer fazer tudo isso só para derramar sua presença sobre mim? Sim. Deus quer derramar sua presença sobre nós. Mas nós precisamos ter entendimento de como Ele quer fazer isso. Sem nós termos o entendimento, nós não conseguiremos compreender, nós ficaremos frustrados de como Deus atua na nossa vida. Deus se torna o nosso inimigo, irmão, porque nós começamos a servir, as coisas começam a dar errado. Deus, ele começa a ser uma pedra de tropeço no meio do nosso caminho, ao invés de ser bênção. Por quê? Porque ele começa a exigir coisa que mexe com você. Ele exige a tua comida. Ele começa a dizer assim: eu quero que hoje você deixe de comer doce. Eu quero que hoje você deixe de comer carne. Eu quero que hoje você não coma nada, você faça um jejum. E aí você entende, irmão, que durante a tua vida inteira você nunca ficou sem comer. E aí você diz assim: Deus, eu amo comer, eu amo me alimentar, eu não posso abrir mão daquilo que eu amo para te servir. Eu não posso abrir mão daquilo que eu sou apaixonado para te servir. E aí alguns irmãos vão tentar aliviar o evangelho para nós. Eles vão dizer assim, ó: Deus não quer que você sofra. Só que o teu sofrimento é baseado na tua carne, porque enquanto você está comendo, você está matando o teu espírito. Enquanto você está deixando de orar para assistir televisão, você está matando o teu espírito. O que Deus está olhando, Ele está dizendo assim: essa pessoa está sufocando o espírito. Essa pessoa está arrebentando o meu espírito. Essa pessoa não está sendo templo para o meu espírito. E aí você vai moendo o espírito, irmão. Sabe qual é o espírito? Não é o teu espírito, é o espírito dele. Aí você vai moendo o Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque você não tem tempo para ele, você não tem momento para ele, você não tem uma casa para ele. Então Deus olha para você e diz assim: então o Espírito vem. E aí é o texto que Jesus diz assim: o Espírito veio, limpou a casa, tirou o que era de mais grosso, mas não encontrou habitação, e ele voltou para Deus. E aí eu me acho justificado, porque eu entendo que pelo sangue eu sou salvo, mas eu não tenho mais a marca do Espírito. Por quê? Por que a marca do Espírito foi embora? Porque eu não permiti viver uma vida no Espírito. Durante anos o Espírito Santo quis te conduzir, e você não deu ouvido. Você continuou tendo a vida que você tinha, e você foi moendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é tirado de nós. E aí o que acontece, pastor, quando o Espírito Santo é tirado de nós? Primeira coisa que acontece, irmão: as coisas de Deus perde o gosto. Ler a Bíblia não tem mais graça, orar não tem mais graça, ouvir louvor, você começa a ouvir música mundana, começa a ser mais agradável a você. Ouvir piadas maliciosas começa a ser engraçado. Antes você olhava para as piadas maliciosas e dizia: cara, isso aí não faz mais parte da minha vida. E aí quando o Espírito Santo já não está mais discernindo o que é pecado e santidade, você começa a vir na igreja, e vir na igreja já não faz mais sentido para você. E aí você começa a ir embora. E aí de repente você fala: não vou mais na igreja, porque não tem mais sentido. Por quê? Porque não existe mais Espírito de Deus em nós. Nós moemos Ele com as nossas atitudes carnais.
E naquele dia, entenda uma coisa, irmão. Talvez demore meses, talvez demore anos para o Espírito Santo te deixar. Mas eu já conversei com inúmeros desviados. E eu perguntei: você sabe o dia que você falou assim: eu não sirvo mais ele? Todos eles sabem. Pergunta para o desviado: você sabe o dia que você deixou de servir a Jesus? Eu falei: sei, cara. Teve um dia que eu estava, tinha um irmão dizendo para mim, teve um dia que eu estava vestindo paletó. E quando eu olhei assim para o espelho, eu disse: eu não vou mais para a igreja. Eu tirei o paletó e fui para o bar beber. Depois daquele dia eu não servi mais a Jesus. E esse é um entendimento, irmão, que nós temos que ter para que a gente não chegue nesse lugar, para que a gente não chegue nesse ambiente. Falar língua estranha, para quê? Para que você seja casa de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, falar língua estranha. Pregar, para que eu preciso pregar? Aí, irmão, a vontade de Deus para nós é que nós anunciemos o Evangelho. Jesus dá uma palavra para nós, ele diz assim: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda pessoa que não tem o desejo de testemunhar sobre Jesus, ela está moendo o Espírito Santo. A falta de entendimento meu faz o Espírito Santo dentro de mim se apagar. E aí, vocês me aguentam mais 5 minutos para nós celebrar a ceia, irmão? E aí, Ezequiel capítulo 37, ele vai dar uma palavra para nós. Ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta em todos os lugares do vale. E eu pude ver o que havia nos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Olha o que Deus diz para ele: então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida? E respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não podem. A Bíblia vai dizer que Ezequiel está tendo essa visão. E é muito linda a visão. Já vi muitas pregações nessa visão. Só que chega um momento, irmão, onde Ezequiel declara dizendo assim: o que é essa visão? O que são essas coisas? O que acontece, Deus, nessa visão? Em Zacarias capítulo de número 4, verso 2, olha o que diz: o anjo me perguntou: o que é que você está vendo, Zacarias? E eu respondi: eu estou vendo um candelabro de ouro em cima de um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro eu estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. E aí eu perguntei ao anjo: meu Senhor, o que quer dizer isso? E o anjo me respondeu: você não sabe? Sabe o que eu quero dizer com essas 2 palavras, irmão? É que Ezequiel, o profeta, que também era um sacerdote, não entendeu a visão, a revelação que Deus estava dando para ele. Zacarias, o profeta, não estava entendendo a visão do candelabro. Então eu posso entender o que está acontecendo comigo. Eu posso olhar, por exemplo, para o sofrimento e dizer: Deus, por que tanta perda? Por que tanta angústia? Por que eu estou tão triste? Por que, Deus? Eu posso estar vendo a visão, eu posso estar vendo a revelação, mas sem o entendimento do Espírito, eu não vou entender o porquê que eu estou passando por aquilo. Eu olho para a Bíblia e eu leio a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. Por que que você não entende? Porque é somente pelo Espírito Santo que você está moendo com as tuas atitudes passadas.
é que quando você deixar de moer, é que você vai entender. O entendimento das coisas que acontecem comigo, eu só vou compreendê-lo quando eu parar de moer o Espírito Santo dentro de mim. Quando o Espírito Santo disser para mim, ora de madrugada, e eu não oro, eu estou moendo o entendimento que Ele queria me dar. Quando Ele pede para mim jejuar e eu não jejuo, eu estou moendo aquilo que Ele queria me revelar. E aí, nós estamos passando inúmeras situações que nós não entendemos, porque alguma atitude que nós tivemos no mundo espiritual, que não foi correspondida para entender aquela coisa, foi feita. E aí você não entende o processo de Deus, porque você está moendo o Espírito Santo dentro de você. E aí, irmão, você começa a tentar entender as coisas de uma forma natural. Você começa a explicar de uma forma natural. Por que está acontecendo isso? É porque a Covid veio. Por que está acontecendo aquilo? É porque houve uma crise lá nos Estados Unidos e aí afetou. Por que eu estou passando por aquilo outro? E aí você tenta trazer justificativas humanas para tentar responder o que Deus está fazendo no sobrenatural. Quando nós começamos a estudar teologia, quando nós começamos a se aprofundar no conhecimento bíblico, nós começamos a ver inúmeras pessoas que tentaram pegar coisas espirituais e tentar explicar de uma forma natural. Você pega coisas espirituais, milagres, visões, e inúmeros teólogos, eles começam a dizer assim, não é bem assim. Rudolf Bultmann, um teólogo do século XX, ele diz o seguinte: é impossível usar a luz elétrica e escovar os dentes com instrumentos modernos e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos e nos milagres do Novo Testamento. Rudolf Bultmann, ele disse que todos os milagres que aconteceram na Bíblia são mitos. O mar vermelho não se abriu. Jesus não multiplicou os pães. Por quê? Porque em algum momento da sua vida ele moeu o Espírito Santo. E ele disse assim: eu tenho que acreditar em Deus de uma forma que eu consiga compreendê-lo. E aí, irmão, teorias naturalistas, teorias e inúmeras teorias falando de Jesus históricos começam a aparecer, porque pessoas deixaram de acreditar. Um dos maiores ateus que houve no século XX e que revolucionou a área da psicanálise foi Friedrich Nietzsche, filho de um pastor presbiteriano, um garoto frustrado porque o seu pai não ficava em casa com ele. Pai missionário, tinha que sair para pregar a palavra e não tinha tempo para Nietzsche. E ele disse: Deus é uma criação humana. Então, irmão, quando nós nos frustramos com o processo, é porque nós não entendemos o porquê que Deus quis fazer daquela forma conosco. E aí nós tentamos de todas as formas, de uma forma humana, de uma forma filosófica, tentar entender. E aí vão surgir inúmeras religiões. Só que quando Deus te dá um sonho, por exemplo, alguém já recebeu o sonho de revelação da parte de Deus? E aí você acordou de manhã e não entendeu nada? E passou-se os dias e você não entendeu nada? Alguém aqui já leu a Bíblia, irmão, e em algum momento que está lendo a palavra, parece que aquele texto, ele sai de dentro da Bíblia assim, ele te chama? Alguém aqui em algum momento de oração ouviu uma voz
que você não conseguiu entender. Isso é a revelação. O sonho, a palavra, a visão, o profético, isso é a revelação. Só que sem o discernimento do Espírito, vai ser só uma revelação. Aquela revelação, ela vai ficar naquele ambiente, ela nunca vai gerar vida em você. Ela nunca vai gerar uma existência real nesse mundo. Por quê? Porque ela é só uma revelação. E pastor, como que eu faço para sair dessa revelação e entender ela? É parar de moer o Espírito Santo. É parar de prensar o Espírito de Deus e fluir nele. Quando você começar a andar na dimensão do Espírito, quando você começar a caminhar com Ele, no dia a dia da tua vida, aquela visão que você teve vai ser clara. Aquele sonho que você teve, José, vai ser claro. Olha o que José diz no livro do Gênesis 39 ou 49. Ele olha para os irmãos dele e diz assim: tudo que vocês fizeram estava lá naquela visão que eu tive no princípio. Deus inverteu a maldição em bênção. Eu entendi a visão agora. Em momento nenhum ele blasfemou, em momento nenhum ele foi rude. Em todo momento ele estava dizendo: não fui eu que interpretei o sonho do copeiro, foi Deus que interpretou. Em momento nenhum você vê Daniel, irmão, sendo lançado na cova dos leões, dizer assim: ah, por que eu estou nesse lugar? Em momento nenhum você vê Beltesazar jogando Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, ou melhor, Nabucodonosor jogando eles lá, e eles dizendo: ah, por que Deus? É porque eles entendiam a revelação do Espírito, irmão. Eles não estavam só numa revelação, eles estavam entendendo o processo do que Deus queria fazer. Porque depois que Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha, Nabucodonosor faz um decreto dizendo: o Deus desses três é o único e verdadeiro Deus. Quando Daniel sai de dentro da cova dos leões, o imperador olha para ele e diz: verdadeiramente, Daniel, você serve a esse Deus. Esse Deus é real, esse Deus é vivo. Quando você, crente, está passando alguma situação, tem um Nabucodonosor te olhando. Tem alguém que está vendo a tua atitude no meio do processo. Tem pessoas que estão querendo ver você cair, você tropeçar e dizer assim: serviu a Deus. E olha aí o que aconteceu com a casa dele, olha aí o que aconteceu com a casa dela, está destruída. As pessoas estão olhando para você e dizer: o que adianta ir dar glória a Deus no domingo? O que adianta servir a Deus na quinta-feira? O que adianta ter ministério? O que adianta se a vida da pessoa está destruída? E as pessoas estão olhando para você e dizendo: foi jogado na fornalha quando começou a servir esse Deus. Foi jogado na cova dos leões porque perdeu tudo quando começou a servir a Ele. Só que no meio das situações Deus quer revelar. No meio das situações o quarto homem da fornalha aparece. No meio dos momentos difíceis, a boca dos leões são fechadas. Por quê? Porque Deus quer falar conosco face a face. Só que Ele precisa transformar nossa vida em um ambiente de santidade. Por que, pastor, que eu preciso ser santo para ter um relacionamento com Deus? Porque se você ver Deus em pecado, você morre. Deus está te preservando, dizendo: eu só vou me revelar para Ele quando haver santidade na vida dele. Enquanto não haver santidade, enquanto Ele não romper, eu não posso me revelar. E aí Deus está te preservando, dizendo: tem que haver o processo da santificação para Ele romper, para Ele ser transformado. Então, o que está segurando Ele, o que está segurando ela, talvez seja o sono, dorme demais. Talvez seja a falta, o medo.
talvez seja a ansiedade, talvez seja a imaturidade. E aí Deus vem, irmão, e coloca situações em nós, dizendo: olha, eu vou te dar uma oportunidade de pregar, mas pastor, eu não sei falar. Mas se eu te chamei para pregar, é porque existe alguma coisa na tua vida que você tem que fazer. Ah, mas eu não sei. Nesse momento é que aparecem oportunidades na nossa vida e que nós temos medo. Você está moendo o Espírito Santo, porque você está olhando para a tua capacitação e dizendo: aquele que está em mim não pode operar através de mim. Processo eu não vou conseguir fazer, Deus. Então eu não vou responder ao teu chamado. Então eu não vou ser quem o Senhor quer que eu seja. E aí quando Deus pede para você ir orar por alguém, você não tem uma oração para fazer porque você não ora. Deus queria o processo. Deus queria realizar uma obra através de você, mas durante todo o teu percurso do cristianismo, você está moendo o Espírito Santo. E isso é uma coisa que você precisa entender: que trazer 1 quilo de alimento no culto não vai te fazer falta. Mas é um processo que a Bíblia diz assim: se você tendo não ajuda o teu irmão que não tem, você comete pecado. Pastor, o que o alimento tem a ver com a presença? Êxodo capítulo 25 está escrito lá naquele gasofilaço, dizendo: aquele a quem o coração se mover, vem e traga oferta. Sabe o que diz no texto de Êxodo 35? Os corações se moveram tanto para trazer oferta que Deus falou para Moisés: Moisés, diz para o povo parar de trazer oferta, porque agora nós já temos quase para 2 tabernáculos. Porque o povo queria servir demais. Aí Deus fala: manda cessar, porque nós já temos suficiente. Porque o nosso coração está tão duro, porque nós olhamos para a obra de Deus e dizemos: quem está realizando a obra de Deus é o pastor e não o Espírito. Quem está realizando a obra de Deus são seres humanos, igual eu, igual alguém que está aqui ao meu lado. Nós não olhamos dizendo assim: esta igreja, ela foi construída para a presença do Espírito Santo. Quando eu venho e faço algo, eu pinto um teto, eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para menorar, eu estou fazendo para o Senhor. Quando eu venho aqui e passo um paninho, eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para os irmãos, eu estou fazendo para o Senhor. Nós olhamos como ambiente físico aqui, mas quando Deus olha, Ele vê um ambiente espiritual. E o que você está se desgastando por Ele? Então a grande questão é que enquanto eu não entender como que Deus faz, Ele não pode liberar sobre mim. Porque se Ele liberar, eu não vou resistir de pé. Nessa noite, irmão, nós estamos numa noite de Santa Ceia. E é uma noite, irmão, onde é uma noite de concerto. É uma noite, irmão, onde nós olhamos para o mundo espiritual e nós olhamos para a nossa vida e colocamos o mundo espiritual numa balança, o mundo espiritual aqui e a nossa vida aqui, e nós dizemos: será que temos tido falta? Será que nessa balança eu tenho honrado ao Senhor? Não com aquilo que eu não posso fazer, mas com aquilo que eu posso. Será que nessa balança do Espírito eu tenho tido faltas espirituais, faltas emocionais, faltas físicas com Deus? O que me falta nessa balança
para equilibrar, Senhor. Nessa noite, irmão, queria que você se colocasse de pé. Queria pedir por Bruno e por Marcos estarem me ajudando a servir a ceia nessa noite. Pode estar lavando as mãos, mas eu queria que você se colocasse diante da presença de Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e você pegasse essa palavra e dissesse: nessa balança, eu tenho tido alguma falta com o Senhor? Estou orando muito pouco, pastor, porque há muito compromisso, é muita correria, é muito. Não consigo jejuar, pastor. Não consigo, não dá. Ah, pastor, eu ando muito angustiado por causa das circunstâncias da minha vida. Você tem tido alguma falta, irmão? O Espírito Santo querendo te levar àquele ambiente de confiança, de fé, e você com uma resistência, dizendo: não é esse ambiente, não é isso que eu entendo, não é isso que eu quero. Quais são as tuas faltas no mundo espiritual? Eu quero orar juntamente com você nesse momento sobre esta oração de purificação. E eu quero que, irmão, você ore ao Espírito e diga para Ele, dizendo: eu quero consertar o que eu tenho tido falta. Você não me exige muito, mas o que você me exige eu não estou conseguindo. Eu quero que você comece a orar. Aquela profecia que você não liberou, aquela pessoa estava esperando. Aquela oração que você não fez, aquela pessoa estava esperando. Aquela palavra que você não pregou, a pessoa estava esperando. Quais são as faltas que nós temos tido com o Senhor? Eu quero que você comece a orar. Pai, nós queremos orar, Senhor, sobre cada um, Deus, sobre cada pessoa, Pai, que o Senhor trouxe um peso no coração, trouxe uma tristeza no coração, dizendo: sabe, filho, eu queria fazer tanto através da tua vida. Sabe, filho, eu queria romper na tua vida. As coisas que eu tenho falado no íntimo, você não tem feito. As coisas que eu tenho liberado sobre tua vida, você não tem conseguido alcançar. E não é porque está difícil, é porque realmente você não quer. É porque realmente as tuas ocupações você colocou na frente de mim. Os teus prazeres você colocou na frente de mim. Aquele violão que era para você aprender, aquela canção que era para você cantar, aquele instrumento que era para você usar, aquela Bíblia que eu te dei, aquele celular que eu te dei, aquele computador que eu te dei, você disse: eu vou usar para a tua obra. E infelizmente você tem deixado de lado. Aquela Bíblia que você tanto quis, eu te dei, mas não lê. É uma noite de conserto. Espírito Santo, aquela promoção, aquele dinheiro a mais, eu fui e te dei. Teus armários eram vazios e você pediu: Deus, me abençoa, e eu tenho te abençoado. Te dei com abundância e você não tem compartilhado com as pessoas. Não é pesado, mas é uma oferta àqueles que não têm. Aquela roupa que está no teu armário há anos não é mais sua. Eu já te mandei você dar e você não deu. É hora de conserto, irmão, de sermos purificados e lavados. Há uma atmosfera da presença do Senhor. Que nessa noite você comece a orar e dizer: Deus, é hoje. Eu quero me entregar ao Senhor.
que o Senhor me pedir, eu vou te dar, Deus. Pastor Marco Feliciano estava pregando num congresso na Expo Cristo. No final da Expo Cristo, ele estava retirando as ofertas. Estava eu, Marcelo e a Joyce naquele dia. E Deus falou para mim assim: eu quero que você... Eu trabalhava numa loja. E Deus falou para mim assim: eu quero que você pegue tudo o teu pagamento e você me dê. Eu falei: Deus, eu nem tenho espécie que está na conta. Deus falou: então pede para o teu irmão. Aí o Marcelo me emprestou. Eu fui lá e ofertei todo o meu pagamento. Depois eu passei para ele. Eu falei: e agora, Deus, e as contas? E como é que fica tudo? Passamos, irmão, aperto. Eu era jovem, não era casado ainda. Mas uma palavra que o Senhor liberou depois que eu entreguei aquela oferta foi muito forte, irmão. Ele disse para mim: nunca vai te faltar emprego. As portas sempre estarão abertas. E eu vejo aquela oferta, irmão, até hoje na minha vida. Eu vejo aquela oferta, irmão, até hoje nos meus dias. Quando as portas se abrem financeiramente, eu vejo portas sendo abertas desde aquela época. Isso Deus pediu para mim. Talvez o que Deus está pedindo para você é 7 dias de jejum. Talvez o que Deus está pedindo para você, irmão, é 21 dias de jejum. Talvez o que Deus está pedindo para você é ler a Bíblia de capa a capa. Talvez seja isso. Para mim foi isso naquela época. Para você o que é? O que você tem tido falta? O que você não tem entendido da presença do Espírito é que quando você semeia na carne, você colhe na carne. Mas quando você semeia no Espírito, você colhe no Espírito. Então Deus quer realizar uma obra através de nós. Mas o Espírito tem nos conduzido a lugares que muitas vezes nós temos falhado. Então Deus, que nessa noite, Senhor, que a Tua presença venha sobre nós. E que o Senhor traga restauração, Pai, nas áreas quebradas. Casamentos quebrados, emoções quebradas sejam tocadas pelo Senhor. Vidas espirituais que não rompem, vidas espirituais que não crescem, ministérios que não crescem, Deus venha sobre, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor comece a liberar o profético sobre nós, e que nós tenhamos esse entendimento e essa compreensão do Senhor. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos temos tido falta, Deus, que haja com abundância. Que haja com abundância na nossa casa, na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor sopre sobre nós, e que o Teu querer seja a nossa vontade. Que o Teu querer seja nosso prazer. Que o Teu sorriso seja aquilo que nos alegra, Deus. Fazer o Senhor feliz seja aquilo que nos alimenta. Seja o que for, Pai, é o que nós oramos e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 23. Eu quero ser rápido, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. O Bruno semelhantemente pega o pão, e ele deu graças e disse: tomam e comam, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, após a ceia, tomou também o cálice, como Kevin vai fazer. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento, irmão, o Bruno partindo o pão da forma como Jesus fez. O Kevin ali com esses cálices. A Bíblia diz que isso é um símbolo da morte de Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia, irmão, nós temos que ver Jesus vertendo o seu sangue na cruz. Nós temos que olhar para a cruz através desse pão e vendo o corpo de Cristo sendo moído. Nós temos que olhar para esse vinho, irmão, e entender que é o sangue de Jesus sendo vertido. Paulo vai dizer que aquele que participa da ceia indignamente
pode estar trazendo e acarretando sobre sua vida doença, até a morte. Por quê? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo ali. Então, isso aqui é um símbolo, é um memorial para que nós sejamos levados até a cruz. E diante da cruz é um ambiente de arrependimento de pecados. Foi sobre isso que oramos aqui, em que temos tido falta no Espírito Santo. E nessa noite, irmão, se temos alguém aqui, irmão, que tem algum pecado, que tem alguma coisa, irmão, que não está certa para participar da ceia, nesse momento eu quero orar por isso. E eu quero que você coloque estas tuas faltas diante de Deus, e você peça perdão ao Senhor, para que você seja digno de participar do corpo e do sangue de Cristo. Que nessa noite você seja levado até essa cruz e diga: Senhor, perdão, Deus, por tudo aquilo que eu tenho feito diante do Senhor. Eu quero pedir que a tua graça me cubra, Senhor. Pai, nós queremos orar pedindo perdão, Deus. Pode trocar o hino, mas em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença, Senhor Deus, venha sobre nós. Que a tua presença traga convencimento do pecado. Que a tua presença, Senhor, transforme, Senhor, esta vida, Senhor, que muitas vezes tem errado nos teus caminhos, que muitas vezes tem falhado nos teus caminhos. Nós pedimos, Pai, perdão sobre todo pecado, sobre toda pessoa, Senhor Deus, que cometeu, Senhor Deus, delitos e falhas, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, sejamos limpos pelo teu sangue e sejamos dignos de participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, a tua presença esteja nesses elementos e que traga cura sobre doenças, traga restauração no físico e traga força no espírito, Deus, para vencermos o pecado. É em nome de Jesus, Deus, que eu oro e te peço. Consagro esse pão como o teu corpo e esse suco como o teu sangue, Deus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Você queira participar, irmão, fique de pé. O Bruno e o Kevin estarão distribuindo nesse momento. Onde Deus reina. Pode, se puder fechar sua porta. E a minha vida Ele governa. Esse rei veio a mim. Oh Deus. Com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. A palavra de Deus vai dizer, irmão, que quando Jesus for participar da próxima ceia, essa ceia será no céu. E a Bíblia diz que nós seremos servidos por Ele. Que nessa noite, irmão, assim como o Kevin e o Bruno te serviram, que sejamos impactados por essa visão, que um dia o Senhor está distribuindo para nós, nas bodas do Cordeiro, o seu sangue e o seu corpo. Que ao participar dessa ceia, isso seja um memorial dizendo: Ele morreu na cruz como Cordeiro, mas que hoje Ele vive como leão. Que nós participemos, irmão, nesse momento, como unidade, como corpo de Cristo, daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus. Pode participar, irmão, em nome de Jesus. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio. Queria que o Bruno estivesse orando nesse momento. Então, em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais um culto, mais uma ceia.
Senhor e grandioso nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse maravilhoso dia. Mais uma vez podemos provar da sua presença, Pai, da sua graça, da sua misericórdia. O nosso coração ele é totalmente grato a ti, Pai. Que o nosso coração ele continue, Pai, a querer mais da tua presença, mais de ti, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa vir sobre nós, Pai, continuando cada vez mais para que nós possamos diminuir, para que o Senhor cresça e para que nós possamos, Pai, fazer a sua vontade acima de tudo e não a nossa, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar, Senhor, nossas famílias, Pai, os nossos lares, os nossos empregos, Pai. Tudo, Pai, está em suas mãos, Pai. Nós entregamos tudo a Ti. E o Pai cuida de tudo para nós, Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, nós queremos orar nesse momento sobre cada vida, Senhor Deus, que pede oração. Nós oramos, Pai, pela vida da Rafaela, Senhor Deus, que passou por uma cirurgia na coluna. Nós intercedemos, Pai, pela vida da mãe, Senhor Deus, que está no HMA. Pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas, Pai, para ela ir fazer essa cirurgia logo para voltar para casa. Pedimos, Pai, sobre a vida da Valéria, um fortalecimento, Senhor, para permanecer de pé naquele lugar. Pedimos, Pai, por cada vida, Senhor Deus, que colocou o seu nome naquele caderno, sobre a vida, Senhor Deus, das pessoas que estão doentes, passando situações de enfermidade, pessoas, Pai, que estão passando sobre opressões. Oramos, Pai, pela vida do Dair, pela vida do Miguel, pela vida da casa da irmã Maria, Senhor. Pedimos ao Senhor libertação, pedimos ao Senhor intervenção sobre a vida deles. Pedimos, Pai, sobre a vida de cada mãe, cada irmã, cada, Senhor Deus, que clama por pessoas que estão fora da tua casa. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor escute e que o Senhor libere, Senhor Deus, sobre a vida de cada um aquilo que eles têm pedido. Quero nesse momento também, Senhor Deus, consagrar cada dízimo, cada oferta, Senhor Deus, que aqui é liberado. Que a tua presença, Senhor, traga com abundância. Que verdadeiramente os teus filhos reconheçam, Deus, que o Senhor é quem tem trazido abundância na casa. E que em nome de Jesus, Pai, sejamos inteiramente envolvidos na tua presença. Que a tua presença permaneça durante essa semana conosco. E o Senhor esteja no nosso meio todos os dias da nossa vida. Que o Senhor, irmão, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer a glória sobre você. E o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Deus abençoe sua semana, irmão, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor.